Fala, povo de Bizeiro! Cris Nery aqui de novo no CS Studio Geek para aquele papo sobre a nona arte que a gente tanto gosta. E como eu tinha falado, vou destrinchar minha coleção da Eagle Moyes. E para começar, vou começar com essa aqui, ó. Já preparei o cenário, ó. Batman, não é nem um Batman, é Liga da Justiça Torre de Babel. Essa revista aqui, ela foi o terceiro volume foi o quarto volume da fase da Eagle Moyes. Eu não lembro qual foi o terceiro. Eu sei que o primeiro foi Silêncio, o primeiro e o segundo foi Silêncio, depois eu vejo o terceiro, se eu pular, depois eu volto. Essa fase aqui foi a fase que pegou o Marwan, onde os heróis eram mais considerados, colocaram um aspecto de mito moderno nos heróis, e eles eram considerados deuses no universo DC. Foi uma fase do Mark Waid, desenhado pelo Howard Porter, no início dos anos 2000. E Torre de Babel ficou muito conhecida futuramente porque às vezes as pessoas nem conhecem o Torre de Babel, conhecem mais a palavra que define Torre de Babel, que muita gente usa sem saber o porquê está usando. Tem gente que na nossa época que leu, tudo sabe. É o Batman preparado para derrotar tudo. Essa frase apareceu muito posterior, porém isso vem dos planos de contingência do Batman, que ele usa nessa história. Uma história muito boa. Vou falar um pouquinho sobre ela daqui a pouco, vou folhear para vocês verem. É uma história mais antiga, que como falei, do ano 2000, com Mark Waid. Mark Waid, como todo mundo sabe, é um baita roteirista da DC, um dos responsáveis pelo Reino do Amanhã. Eu acho que até tenho aqui, ó. Aqui, vamos pegar aqui, é tudo ao vivo. Reino do Amanhã, não, aqui é Marvels, Reino do Amanhã. Reino do Amanhã é essa minissérie que mostra o futuro. Eu não falo muito sobre ela porque o Reino da Manhã está mais passado, todo mundo fala. Uma grande história do Mark Waid com o Alex Royce, mas eu queria pegar umas coisas da Eagle Moyes, porque desde que eu fiz a coleção da Eagle Moyes, eu sempre procurei o pessoal falando sobre os quadrinhos, tudo para conversar, mas pouca gente fala, talvez por questão... As histórias são histórias, uma parte, não pega a run completa, então é só uma parte, apresenta bem o universo DC. Para quem é fã do universo DC, Eagle Moyes é um grande pedido. Então vamos, sem enrolação, vamos falar agora de Liga da Justiça, Torre de Babel. Essa história aqui, vamos arrumar aqui, que eu arrumei aqui para segurar aqui, bem organizadinho. Aqui é a Eagle Moyes, olha essa contracapa aqui, bem legal. Mostra aqui. Os desenhos do Ron Howard é legal. Aí também aqui tem quem assina também, que nem aqui é o Pablo Ramondi e Steve Scott. E junto com os autores é o Mark Waid, que nem eu falei, e o Dan Curtis Johnson. A arte final, Drew Garrett, Mark Probst, Claude St. Albin, Dave Makes. E as cores por Pat Garrani e Tom McCraw. Então vamos lá. Eagle Moyes, como sempre, ele dá uma contextualização da história. Então ele aqui apresenta a Liga da Justiça, a Liga da Justiça atual, que é nessa época dos anos 2000, né? Atual não, da época dos anos 2000. Mostra também o que aconteceu até aí. Lembrando que o Aquaman, os heróis estavam um pouco diferentes, que né, eles estão tratados mais como mitológicos. O Aquaman, nessa fase aqui, ele tinha perdido a mão dele. E vamos lá, começando. Então aqui a história começa... Eu vou folheando e vou falando um pouquinho sobre a Torre de Babel. A Torre de Babel, ele trata dos planos, como eu falei, dos planos de contingência. Hoje tem uma série no YouTube chamada Plano de Contingência, em que o Batman faz planos para todos os heróis. Para enfrentar, é legal que enfrentar o Predador, Fred Krueger, It,
o Jason. Então tem um canal que faz umas animações muito legais, chama Plano de Contingência. Assina lá e segue, porque para quem gosta do Batman é bem legal. Eles pegam umas animações, usam um pouco de inteligência artificial também, mas fica muito bom. Eu achei uma sacada incrível. E tudo isso vem dessa história, o plano de contingência. Aqui o Ra's al Ghul, né, que é o inimigo central do plano de contingência. O que seria o plano de contingência? O plano de contingência são os planos que o Batman faz para conter a Liga da Justiça. Como a Liga da Justiça são super poderosos, são como deuses no mundo humano, qualquer um que se descontrolasse, qualquer herói que se descontrolasse, ou fosse dominação mental ou qualquer coisa, ele é um risco para a humanidade. Então o Batman cria diversos planos, estudando a fraqueza de cada membro da Liga da Justiça e a forma de combater e conter cada integrante. Só que esses planos caem na mão do Ra's al Ghul. Ra's al Ghul consegue roubar esses planos, modifica ele e usa contra a Liga da Justiça, mas não com o intuito de conter, com o intuito de matar, de destruir os membros da Liga. E a história vai se desenrolando dessa forma. Aqui a gente vai vendo aqui, ó. Os desenhos são incríveis, ó. Tá vendo? Essa história, acho que é a história, que nem eu falei, que é uma história onde muda definitivamente a imagem que a gente tinha do Batman. O Superman aqui, um plano de contingência do Superman é deixar ele absorver tanto poder que ele não consegue mais viver com as sociedades. E ele mesmo se isola, né, nesse plano de contingência. E desenho bonito, mano. O desenhista manda muito bem, mano. Aqui o Lanterna Verde é o Kyle Rayner, porque essa história se passa depois do Crepúsculo Esmeralda, quando o Hal Jordan se torna vilão da DC, o vilão conhecido como Parallax. Futuramente mostra que isso aí era apenas o Parallax, era uma entidade que estava presa dentro da bateria central de Oa, e quando o Hal Jordan absorve diretamente o poder lá, quando ele fica enlouquecido, por conta do que o Super Cyborg fez com o Coast City, ele absorve o Parallax. O cabelo dele esbranqueia do lado e ele se torna inimigo. E quem substitui ele, ele destrói a tropa do Lanterna Verde, e quem substitui ele é o Kyle Rayner, o Lanterna Verde é mais atual. O desenhista também, que combinou muito bem com o Lanterna Verde, já que as criações dos anéis dependem da criatividade, né? Então, aqui é a Mulher Maravilha. Aqui os heróis já sabendo do plano de contingência, né, que foi seguido. E eles vão falar, depois que acabou tudo, eles se reúnem para conversar sobre o que fazer, porque eles levam como uma traição do Batman ter criado os planos para poder incapacitar eles, alguns, né? E aqui é onde onde o Batman deixa de fazer parte da equipe da Liga da Justiça propriamente dita, por causa dos planos. Aqui tem um pouco da capa do Ra's al Ghul fazendo os detalhes, capa bem legal. Aqui na Liga da Justiça 44, o Batman, o pulpeteiro, manipulando os membros. Essa fase da Liga do Mark Waid aqui do ano 2000 foi muito bom. E aqui um pouco da origem da Liga da Justiça. Esse aqui tem uma animação muito boa também dessa história. E também tem na Eagle Moyes, que é a história do ano 1 da Liga da Justiça. Perfeito. Que aqui é bem simplesinha, que os Travos vêm para a Terra e a Liga se une para deter ele. Aqui é bem curtinha, naquela época não era tão detalhada, mas a Eagle Moyes tem também um lançamento que eu acho que é Origens Secretas da Liga da Justiça, alguma coisa assim, eu não lembro o nome. Tem uma animação também, quando eles se juntam para deter o Stravos, estrela de mar espacial aqui que domina a mente. Starro Conquistador, né? Você fala Stravos não, mas é Starro.
Então aqui essa história aqui é muito legal e também tem uma hora vai chegar lá e eu vou contar. Aqui é o Superman, ó. Aqui é legal porque o Superman tá, depois da batalha, o Superman tá com o Batman, conversando um pouco com o Batman. Eu acho que de todos os heróis, o que mais entende os planos de contingência do Batman é o Superman. E é isso aí, galera. Liga da Justiça, Torre de Babel. Deu uma folheada, agora vamos falar um pouquinho. Então, o que eu acho? Eu acho que essa história mostra... O pessoal fala, pô, o Batman foi o vilão, tudo. Não, o Batman, ele estava certo. No final, ele estava certo, porque uma liga super poderosa, os heróis mais poderosos da Terra. Qualquer coisa que acontece, vide em Injustice, lá que o Superman fica doidão por causa dos planos do Coringa que matou a Lois Lane, destruiu Metrópolis, e ele se torna um ditador e domina a Terra. Eu sei que é um universo alternativo, tem outros universos alternativos quando os heróis perdem o controle, são manipulados, controles mentais e se tornam ameaças. Então, pensando nisso, os planos do Batman não estão errados. O plano de contingência faz o sentido. Ele se preparou para caso isso aconteça. Ele é humano, então ele falou, não, se o Superman enlouquecer, quem que vai deter ele? Então ele fez todo esse preparo mental, fez todos os preparativos. O erro dele foi ter deixado o Ra's al Ghul tomar posse dos planos dele. Mas ele combateu junto com a Liga da Justiça, então... eu acho que, se você for analisar friamente, o Batman estava certo em fazer os planos. Tanto é que o Superman reconhece isso. Os outros ficam magoados, sim, por causa dos planos, mas ele falou que ele fez isso e não se arrepende. Tem uma animação muito boa, chamada Legião do Mal. Vou pôr aqui, ó, a capinha dela. Essa animação também, ela conta um pouco sobre... Liga da Justiça, a Torre de Babel, ele mostra um pouquinho, é uma adaptação bem feita, foi feita em 2012, com o nome de Liga da Justiça Doom, né? É Liga da Justiça Doom, Destino. E ela ficou aqui no Brasil conhecida como Legião do Mal. Ela vai adaptar os planos de contingência são diferentes do quadrinho, então se você assistiu, pode ler o quadrinho sem medo, porque como se passa a história, os planos para cada herói são diferentes. Eles só usaram como inspiração. Foi na época que a animação da DC estava em alta. Toda a animação que saía da DC, o universo animado da DC, era incrível. Hoje está meio fraco, mas naquela época... Em 2012, qualquer animação da DC podia assistir sem medo. Então eles adaptaram esse arco, modificaram algumas coisas. E na animação não é o Ra's al Ghul, e sim o Vandal Savage que toma posse dos planos. O ritmo é um pouco mais rápido do que na HQ. A Legião do Mal tem mais tempo de tela, né? Nesse caso aqui não tem tanto, no quadrinho não tem tanto. E o conflito, a ação e a mensagem permanecem. Então eles usaram como fonte, então a gente tem duas obras que mostram os planos de contingência do Batman. Isso é muito bom. Eu gostei tanto da animação, como gostei também do quadrinho. E do quadrinho é legal, porque se você for pegar, ó, tem essa revista aqui, ó, Super Powers, aqui no quadrinho mostra no final que o Superman entrega pro Batman o direito de deter ele, né? Na animação. Na revista aqui não tem isso aí. E isso se resgata desse quadrinho aqui, ó. Vou pôr aqui só pra gente ver um pouquinho aqui, ó. Aqui na época era Super-Homem, não era Superman. Super-Homem e Batman, eu paguei R$1,20, aqui tem uma etiquetinha de preço aqui, eu não consigo tirar para não estragar. É que naquela época o quadrinho não era o luxo que é hoje, então a gente tinha. Aí vamos ser saudosista aqui, abrir um pouquinho. Super Powers número 26, aí eu abro aqui, ó. Aqui tem a Tectoy, as minigames, é legal essa história, voltando para a época. Aí mostra aqui, ó, o Super-Homem e Batman, que sempre os encontros deles eram muito bons. Na época, esse aqui foi... Artista e escritor foi o Gary Ordway. E o
arte finalista foi o Dennis Jensen. Gary Ward foi artista e escritor. Então, o cara é um grande nome. Ele estava na CCXP, eu não consegui, infelizmente, eu não consegui pegar o autógrafo dele, né? Foi uma bagunça aquela CCXP 2025. E eu nem sabia que esse quadrinho era dele, senão eu tinha levado. Então aqui mostra uma história do Superman clássica, aqui ó, Cavaleiro das Trevas. O desenho daquela época era muito bom também, né? Vamos ser sinceros. Aqui ó, como que é o nome desse aqui? Predador? Eu não lembro o nome dele. Então aqui, mostrando o Bruce Wayne, o Batman, eles se unindo em Metrópolis para uma história de aventura comum, padrão, né? Mas o interessante desse quadrinho é o final. Que quando acaba tudo aqui, porque eles pegam... O Batman mostra que tinha o anel de Kryptonita do Luthor, que o Luthor não tinha usado, ele roubou e mostra e devolve pro Super-Homem, né? E nesse caso aqui, aí quando o Batman chega na mansão Wayne em Gotham, o Super-Homem já tá lá. E é muito legal que aqui mostra a relação, o nível de relação. Eles podem não ser amigos, tudo, mas o respeito entre os dois é incrível. Que ele fala pro Batman que ele gostaria, como é aqui, que ele fala que muita gente acha que o Batman é um vigilante psicótico, tão perverso quanto os vilões que ele enfrenta, né? E o Superman concorda, fala que o método dos dois são diferentes, mas a ideia, a causa que eles trabalham é a mesma. E ele fala que tem inimigos muito poderosos e que se um dia um desses vilões conseguisse controlar a mente dele, ele gostaria que ele fala que só tem uma maneira de deter ele, que é a Kryptonita. E o Batman lá fala, mas você sabe o que você está me pedindo? Ele fala que sim, que ele quer que o meio de deter ele esteja nas mãos do único homem a quem ele pode confiar a vida dele. Então isso aqui, essas duas páginas aqui, eu acho que demonstram o que é o World Finest, os melhores do mundo. Não é o poder, não é a amizade, não é a mente, o trabalho, a grandiosidade desses dois heróis que faz isso, e sim a confiança que cada um deles tem um no outro e faz eles trabalhar, ser a dupla, eu acho que é a verdadeira dupla dinâmica da DC, o Super-Homem e o Batman. E é isso aí, gente. Então eu quis falar um pouquinho de Torre de Babel. E terminei um pouquinho falando de Superpowers e Batman, um pouquinho da animação, porque estava tudo linkado aí. E vocês gostaram? O que vocês acham dos planos de contingência? Vocês acham que o Batman estava certo? Que o Batman é só um psicótico, desconfiado, que não confia em ninguém? E diz aí nos comentários pra mim, gostou da análise, gostou da resenha? Eu sei que é uma história mais antiga, mas eu acho legal trazer aí, porque... eu gosto de resgatar, e é bom, me ajuda a ler também as coisas mais antigas que eu tenho. E aí, então põe aí, gostou do vídeo? Dá um like aí, não esquece de se inscrever no canal, que querendo ou não a gente brinca tudo, fala que se inscreve quem quiser, tudo, mas sempre apoia. Eu acho que se você tá gostando, eu também. E eu confesso, às vezes eu também esqueço de escrever, mas hoje, depois que comecei a fazer os conteúdos, eu me inscrevo, eu assisti, eu me inscrevo. Porque ajuda muito o pessoal no YouTube, o pessoal que está trabalhando. Eu vou continuar fazendo independente de inscrito ou não, porque eu gosto de fazer isso, é um hobby para mim, é uma terapia falar dos quadrinhos, me ajuda a desconectar do mundo. Acho que a maioria dos colecionadores, dos leitores de quadrinhos, gostam de quadrinhos por conta disso, porque ajuda a gente a desconectar do mundo. Eu acho que eu vou fazer um cast sobre isso, quadrinhos, que não é uma coisa de criança, quadrinho é uma coisa, um hobby que faz a gente gostar, desconecta um pouco do mundo, tem histórias muito boas, e é isso. Se gostaram, deixa um like, não esquece de compartilhar também o vídeo para todo mundo que gosta, e é isso aí. Papo de Bizeiro ficando por aí, valeu!